Olá, eu sou a Vanessa da Yuca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta linda e maravilhosa, e é muito fofa também, que é a Scilla violácea ou Ledebouria violácea. É uma planta nativa da África do Sul, tem o porte pequeno, o máximo que chega a 15 centímetros, e aqui eu tenho a mesma planta em diferentes condições. É uma planta perene, ornamental e bulbosa. Ela também é chamada de lírio leopardo, jacinto de madeira ou só Scilla. Olha como ela é bonita, por isso é leopardo, ela tem essas manchinhas aqui semelhantes ao leopardo, claro, de cor diferente, mas é por isso que ela é chamada dessa forma. É uma planta bulbosa e o interessante dela é que o bulbo não fica enterrado, o bulbo tem que ser colocado acima do substrato. Então depois eu vou fazer para você, junto comigo aqui, né, uma muda dela, vou retirar daqui e vou colocar num outro vaso para você ver que a gente não enterra o bulbo. Se a gente enterrar o bulbo, a Scilla morre, então isso é muito importante. As folhas nascem em forma de roseta, ó. Elas vão nascendo como se fosse uma rosetinha, tá vendo aqui, ó? Bem certinho, as folhas vai depender da onde elas estão. Elas podem ficar menorzinhas, que nem essas aqui, ou maiores como essa. Depende muito da incidência de luz. Quanto mais luz a gente oferecer para ela, mais ela vai ficar com as folhas menores. Então aqui é uma Scilla que foi colocada a sol pleno e aqui uma que foi colocada a meia sombra. Então, como a meia sombra acaba reduzindo a quantidade de luz, ela aumenta as suas folhas para conseguir captar o máximo de luz possível e fazer a fotossíntese. Então, se você quer a sua Scilla com folhas maiores, coloque na meia sombra, e se você quer ela menorzinho, pode colocar sol pleno ou um sol da manhã. As folhas assumem um comprimento um pouco maior e as manchinhas podem ser assim, dessa forma que está aqui, e existe uma variedade onde elas são mais longitudinais, no caso, elas são perpendiculares à folha, então elas ficam todas certinhas assim. A flor é bastante interessante, ela forma um pendão floral e as flores são bem pequenininhas, geralmente polinizadas por abelhas. Então é uma planta muito bonita, é muito diferente. A gente geralmente não cultiva pelas flores, embora as flores sejam lindas, a gente cultiva pela folhagem, porque é uma planta bastante interessante para cultivar, inclusive dentro de casa, perto de uma janela. As flores geralmente vêm na primavera e depois aqui eu tenho até para te mostrar aqui, ó. Elas vieram, o pendãozinho, e depois seca e aí ele cai sozinho, ou eu posso tirar. Ó. Se eu tirar, tá tudo bem, se deixar cair sozinho também não tem problema nenhum. No inverno, a gente não pode regar, porque o florescimento vai depender da seca. Então, se a planta estiver com muita umidade durante o inverno, ela provavelmente vai demorar mais para produzir suas flores. Então, a gente reduz as regas bastante no inverno, para que durante a primavera ela venha com flores. Outra coisa interessante também, como é uma planta suculenta por causa do bulbo, a gente tem que cuidar do substrato. O substrato é um substrato drenável, rico em matéria orgânica, mas bastante drenável. Então a gente vai colocar 2 partes de terra adubada para 2 partes de casca de arroz carbonizada. Se você quiser colocar também perlita, pode colocar. E também colocando humus de minhoca, uma parte ou meia parte de humus de minhoca, que ela vai adorar. Para que a sua Scilla fique linda e maravilhosa como essa aqui minha, a gente tem que adubar sempre na primavera e no verão. A gente não vai adubar essa planta no inverno, porque afinal de contas ela está em dormência, está reduzindo o seu metabolismo. Então não adianta a gente colocar adubo na terra que ela não vai aproveitar. Outra coisa interessante, se a gente não colocá-la no lugar com bastante luz, ela fica estiolada. Essa minha aqui não está estiolada, ela só está maior, as folhas estão maiores, mas ela está tranquilamente, está bem, feliz da vida. Para ela se tornar estiolada, ela fica com pouca luz e ela vai ficando mais comprida, justamente para conseguir alcançar a luz, porque ela vai buscando todas as possibilidades. Quando a gente provém ela de muita luz, ela vai ficando mais compacta e dessa forma aqui, ó, parece uns bebezinhos, olha que coisa mais fofinha. É muito prolífera, então se a gente compra uma Scilla, a gente daqui a pouco vai ter um montão de Scillas, porque os bulbos vão se reproduzindo com muita facilidade. E eu vou te mostrar como fazer para mudar ela de vaso, que é extremamente simples, para que você aprenda de uma forma bastante tranquila como fazer essa mudança. Mas antes de te falar isso, eu quero
mandar um grande abraço, um grande beijo para Cleonice, que esteve aqui na Floricultura e ela elogiou essa planta maravilhosa aqui, que é um filodendro. Eu ainda não falei nela no canal, então se você quiser que eu fale dessa linda planta, coloca ali nos comentários que eu faço um vídeo especial sobre essa planta. Bom, agora eu já coloquei aqui um substrato de suculentas. Notem que tem a perlita ali, eu botei tanto perlita quanto casca de arroz, metade de casca de arroz e metade de perlita, naquela proporção que eu te falei antes. Eu geralmente molho o substrato antes de fazer o plantio, porque é normal que ele vá adensando um pouquinho, então a gente tem a noção de como vai ficar depois do plantio. Então a gente pode colocar mais terra, enfim, nesse sentido. Eu vou pegar aqui, ó, esses bebezinhos para vocês verem. Esse substrato já deve ser trocado, porque faz um tempinho que ela está aqui. Então eu vou tirar essa plantinha aqui do lugar e vou mostrar para você como é que são as raízes dessa planta, ó. Olha que bonitinha, que linda que elas são. As raízes são compridas e cada um desses aqui é uma cilinha, olha que coisa mais fofinha. Então eu posso colocá-las todas juntas ou eu posso separar os bulbinhos. Olha isso, a quantidade de plantinhas que eu tirei de uma planta só. Então eu plantei uma ali e depois de um tempo ela originou várias mudinhas. Como eu faço aqui, ó, uma coisa importante, isso aqui, ó, essa pelezinha que tem é de proteção, tá? Eu só tirei pra te mostrar, mas o ideal é não tirar, tá? Porque ela é como a cebola, ela tem aquela proteção por fora do bulbo. No caso de diferentes estímulos que ela pode receber, ela tem essa proteção. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar todo o bulbo acima da terra. Não vamos enterrar o bulbo, justamente porque é uma planta diferente das outras, né? Enquanto as outras, o bulbo fica abaixo da terra, a sila, o bulbo fica acima da terra. Então assim, a gente vai fazer assim. Deixa eu te mostrar também aqui, ó, a formação de frutos, ó. É difícil a multiplicação dessa planta através de sementes. O mais comum é fazer através de bulbilhos que nascem ao redor da planta mãe. As sementes têm que estar muito maduras e devem ser colocadas para germinar num ambiente bastante agradável para ela. E geralmente a germinação não é muito fácil, então a gente não costuma fazer. Ela não é tão fácil assim de como essa que eu tô mostrando pra vocês. Então todos esses filhotinhos, olha o tamanho, que coisa mais fofinha, olha a coragem deles, olha isso aqui, coisa bonitinha, parece um monte de criança brincando, ó. Eu vou colocar esses filhotes todos aqui no meio, ó, e vou colocar essa planta num lugar de bastante umidade e meia sombra, tá? A umidade vai depender muito, então depende muito do lugar que você mora, você vai precisar molhar mais vezes ou menos vezes. Então, como é uma planta suculenta, a gente sempre fala aqui no canal que é importante deixar o substrato secar bastante para depois molhar. Então, se você tem um lugar assim, embaixo de uma árvore, essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui estava embaixo de uma caneleira, então ela fica pegando a água, o substrato não é denso, então ele tem uma boa drenagem. Se você tem alguma dúvida quanto a isso, coloca uma camada de drenagem. Nós não costumamos colocar, porque o nosso substrato é bastante drenável. E aí ela vem com muita facilidade. Isso aqui, ó, eu vou colocar em outro vaso. Vou botar só esse filhote junto aqui, ó. Eu posso colocar em outro vaso, esse aqui tá bem grande, ó. Pra que ela venha com muitas plantinhas, muitos filhotes. Então imagine, se você tem um vaso assim, cada uma dessas você pode colocar num vaso, né, ou duas, para não ficar tão pequenininho, em um vaso separado. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, você já vai ter um monte de novas silas. E aí vai mostrando cada vez mais a sua beleza, né? Com flores, com frutinhas, para que a sua casa fique cada vez mais linda. Então, se você quer ter dentro de casa, tranquilo, desde que seja perto de uma janela, né? Ela não gosta de sombra total, senão ela fica estiolada. Essa aqui está no auge da beleza dela, embora com flores ela fica linda também, mas ela gosta desse ambiente, meia sombra ou sol pleno, depende do tamanho que você quer que as suas plantinhas fiquem. E já aproveito para convidar você a conhecer o nosso trabalho. Aqui embaixo na descrição tem todos os nossos cursos, então dá uma olhadinha lá, abre os links que tem ali, dá uma olhadinha. Se você tiver alguma dúvida, coloque ali. Nós temos também o nosso WhatsApp disponível para tirar dúvidas sobre os cursos. Espero que você tenha gostado dessa fala sobre a Scilla violácea, que é uma planta linda e maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.